E a mamata da renda fixa está acabando. O Copom finalmente começou a reduzir a taxa básica de juros, a taxa Selic, reduziu em 0,5% agora na primeira reunião de agosto, e estamos vendo uma tendência de novas quedas no futuro próximo. Ou seja, todos aqueles investimentos atrelados ao CDI, atrelados à taxa Selic, ou seja, as rendas fixas pós-fixadas, aquele que tem um percentual do CDI, né, 100% do CDI, 90% do CDI, 120% do CDI, todos eles vão começar a render menos. Afinal, com a taxa Selic menor, o CDI também é menor, então você vai ganhar menos nesses investimentos. Porém, para o investidor atento, aquele que entende os conceitos macroeconômicos e como os investimentos se comportam com relação a eles, e especialmente aqueles investidores que assistirem esse vídeo até o final, vão saber que existem oportunidades nesse momento de mercado. Oportunidades principalmente na renda variável, nos fundos imobiliários, talvez nas ações também. E exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. O como você pode agora, nesse cenário de queda de juros, fazer mais dinheiro através dos investimentos. Os investidores estão sempre comparando ativos entre si para tentar descobrir qual tem a melhor relação custo-benefício ou a melhor relação risco-retorno. E geralmente a renda fixa é um padrão de comparação, de maneira que sempre se compara com o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do país. Então eu vou escolher um investimento e ele precisa no mínimo render mais do que o investimento mais seguro, que é a taxa Selic, que é o investimento Tesouro Selic. Porque caso contrário, eu simplesmente vou investir no Tesouro Selic e vou ganhar mais dinheiro. Imagine que você tem duas opções de investimentos, investimento A e investimento B, e ambos vão te dar a mesma rentabilidade. Só que o A é muito mais seguro do que o B. Então, claramente, você vai investir no A, que é mais seguro e também rende a mesma coisa que o B. Só que qual que é o investimento mais seguro do país? É justamente o Tesouro Selic. Então, por isso que todo e qualquer investimento, quando se fala em renda variável, principalmente, ele precisa render mais que o investimento mais seguro, para compensar o investidor, para compensar você investir nesse ativo. Que, claro, vai ser um pouco mais arriscado, mas, em compensação, vai te trazer um retorno maior. Então, o que acontece é que quando a taxa de juros, a taxa Selic sobe, por exemplo, a atratividade da renda fixa fica maior, justamente porque ela passa a remunerar mais, ela passa a pagar mais o investidor. Ao mesmo tempo, os investimentos de maior risco, como as ações e os fundos imobiliários, por exemplo, passam a perder a atratividade. Afinal de contas, eu posso simplesmente investir na renda fixa e fazer uma boa grana. Só que do contrário, né, a diminuição da taxa de juros faz exatamente o movimento oposto, porque a renda fixa pós-fixada, atrelada a esse CDI, né, essa taxa de juros, passa a perder a atratividade, enquanto os ativos de maior risco, ações e fundos imobiliários, ficam mais interessantes e atraem mais a atenção dos investidores. Atraindo mais a atenção dos investidores, mais pessoas interessadas, mais pessoas comprando os ativos, significa um preço mais alto e uma valorização das cotas. E esse comportamento pode ser observado tanto no mercado imobiliário tradicional quanto nos próprios fundos imobiliários. A grande diferença é que no mercado tradicional você não consegue ver a variação dos preços acontecendo todos os dias. Os imóveis, não tem alguém toda hora batendo na sua porta e falando que seu imóvel vale tanto, todos os dias ele vai se atualizando. Isso acontece na realidade, mas a gente não consegue ver. Já nos fundos imobiliários, a gente tem lá todos os dias úteis a negociação acontecendo no home broker, a negociação acontecendo na bolsa. Então você pode ver essa variação de preços e pode observar claramente como essa mudança da taxa Selic, a mudança da taxa de juros, impacta sim nos preços dos fundos imobiliários. E vamos lá, como que acontece o rendimento, como que acontece a rentabilidade dos fundos imobiliários, por exemplo? O DY, que é chamado, que é o Dividend Yield, né, que é a rentabilidade dos fundos imobiliários, ela é dado pela razão entre os dividendos pagos, entre os proventos pagos e o preço da cota. Vamos supor que um FII qualquer estivesse pagando R$5 por cota de proventos. Ou seja, os proventos é R$5 e esse FII ele custe R$100 no mercado lá em julho de 2023, por exemplo. Então eu tenho 5, que é os proventos, dividido por 100, que é o preço do fundo imobiliário, é o preço da cota, eu teria aqui um dividend yield, ou seja, uma rentabilidade de 20% ao ano. Só que considerando que a taxa Selic em julho de 2023 estava em 13,75% ao ano. Ou seja, a rentabilidade desse fundo imobiliário estava bastante acima da rentabilidade da taxa Selic ou do Tesouro Selic. Portanto, compensaria o investidor colocar o dinheiro ali naquele fundo, porque ele estava recebendo um retorno maior, mesmo com um risco um pouco maior. O custo-benefício compensava para o investidor.
Então o que acontece se a taxa Selic começa a diminuir? Essa diferença entre o 20% e o 3,75%, se a taxa cai para 3,25%, igual caiu agora, ou continua caindo, chega a 10%, por exemplo, essa diferença fica muito maior, o que atrai novos investidores para os fundos imobiliários, porque agora eles vão estar pagando muito mais, ou seja, o retorno aumentou para o mesmo risco, então vale a pena investir lá. Todo mundo, né, ou o mercado de maneira geral, enxerga a oportunidade e começa a investir mais nesses fundos imobiliários. Uma questão de oferta e demanda. Quando eu tenho uma demanda maior em cima de uma oferta fixa, o que acontece com o preço? O preço sobe. Então nessa relação dividend yield é igual a provento sobre preço, o que vai acontecer quando o dividend yield manter-se alto, mas a diferença entre ele e a taxa Selic ficar ainda maior com a taxa caindo? Naturalmente o que vai acontecer é que mais gente comprando, o preço vai subir. O preço subindo, naturalmente o dividend yield vai diminuir. Até se entender que é justo o preço pago pelo risco exposto. De maneira inversa, quando a taxa de juros sobe, essa diferença entre o que o fundo imobiliário paga e o Tesouro Selic paga, por exemplo, vai diminuir, fazendo com que os fundos imobiliários percam atratividade, ou seja, mais pessoas vendam fundos imobiliários para comprar o Tesouro Selic, por exemplo, de maneira que o preço, com mais pessoas vendendo que comprando, o preço diminui. Naturalmente, a rentabilidade aumentaria e passa a se atingir um novo equilíbrio de mercado. Que foi o que aconteceu aí durante algum tempo, de maneira que os juros foram subindo durante um tempo e os preços dos fundos imobiliários foi caindo ao longo do tempo. Porém, agora o ciclo mudou. Na verdade, o ciclo já vem mudando desde a expectativa dessa queda da taxa Selic. E o momento do ciclo agora de queda de taxa de juros significa valorização das cotas dos fundos imobiliários. Vamos entender na prática, olha só. Para se avaliar os fundos imobiliários de maneira geral, se utiliza um indicador que é o IFIX. E o IFIX é calculado pela média ponderada dos fundos imobiliários listados na bolsa. E o valor do IFIX ele é divulgado e calculado pela B3 e significa, a grosso modo, aí, o rendimento, né, a valorização ou desvalorização dos fundos imobiliários de maneira geral. Então o IFIX é para os fundos imobiliários igual o Ibovespa é para as ações. É um índice que representa o comportamento geral dos ativos. Então quando o IFIX sobe, significa que os fundos imobiliários de maneira geral estão se valorizando. Quando o IFIX cai, significa que os fundos imobiliários de maneira geral estão caindo também. Então vamos ver na prática agora como ocorreu nos últimos anos a valorização, o comportamento, na verdade, dos fundos imobiliários em relação à variação dessa taxa Selic. Eu tenho aqui o gráfico dos fundos imobiliários, do IFIX, ao longo desde 2014 até agora. Vou colocar aqui também a variação da taxa Selic. A gente vê que, a grosso modo, ela é inversamente proporcional, de maneira que eu tenho uma queda aqui da taxa Selic, eu tenho um aumento aqui dos fundos imobiliários, né? O inverso aqui também vai acontecendo ao longo do tempo. Só que percebe que não é exato, né? Não é bem exato. Aqui, por exemplo, eu tenho a manutenção da taxa Selic, tive um aumento dos FIIs aqui, né? Da mesma forma, aqui eu tive uma manutenção agora, aqui nos últimos 13 e poucos por cento. Eu tive uma diminuição por um tempo e agora eu aumentei. Por quê? Porque existe essa relação entre os fundos imobiliários, né, entre o IFIX e realmente a taxa de juros, só que o que importa na prática não é a taxa de juros curta, é a taxa de juros longa, é a curva de juros ao longo do tempo. E para mostrar isso na prática, olha só, eu vou colocar aqui o gráfico com relação ao 29, ou seja, a curva de juros com vencimento daqui a 6 anos, lá em 2029. De maneira que eu tenho uma taxa de juros aqui mais coerente com o médio e longo prazo que a gente está falando aqui. Então perceba, e aqui eu vou tirar até a taxa de Selic aqui para ficar mais fácil, olha só. Perceba que o comportamento do gráfico agora é muito mais inversamente proporcional, ele é muito mais parecido. De maneira que a taxa mais longa, ela sobe, a taxa, o IFIX cai, de maneira que o inverso vai acontecendo. A gente percebe exatamente isso. Toda vez que a taxa de juros mais longa, ela sobe, como a gente pode ver aqui, por exemplo, o que acontece com o IFIX? Ele cai. A taxa de juros mais longa, ela cai. O que acontece com o IFIX? Ele sobe. Existe uma relação inversamente proporcional muito mais clara quando se analisa uma curva de juros mais longa. Ou seja, uma queda da taxa Selic agora não significa que imediatamente os fundos imobiliários já vão subir. Mas o que no médio prazo, a tendência é que isso aconteça. À medida que a taxa de juros continue caindo, a tendência é que os fundos imobiliários, de maneira geral, o IFIX, ele permaneça subindo. Para ficar ainda mais claro, perceba, por exemplo, aqui, num título IPCA 2035, que é esse NTN-B 2035 aqui, versus esse FIX ao longo do tempo. Ou seja, eu estou pegando só a taxa que varia, então eu tenho IPCA mais 5%, IPCA mais 6%. Aqui está a variação dessa taxa, 5%, 6%, que é a variação dessa taxa, que é a curva de juros, que eu estava explicando agora há pouco,
com relação ao IFIX. Então perceba aqui que a relação é muito próxima, né? Eu tenho em 2020 aqui a queda do IFIX, a valorização aqui, um aumento da taxa do NTN-B, do IPCA 2035, e ele vai acompanhando bem inversamente proporcional. Aqui no finalzinho aqui, olha como é que a boca aumentou, justamente porque eu tive aqui uma diminuição dessa taxa. A gente está vendo já a expectativa de diminuição da taxa de juros fazer com que as taxas mais longas do IPCA 2028, 29, 35, 45 já começaram a cair ao longo do tempo. E naturalmente, além da marcação ao mercado, nesses próprios títulos do Tesouro IPCA e do pré-fixado também, o que acontece na prática é que o IFIX ele também aumenta. Então a diminuição dessas taxas de juros fez com que, de longo prazo, né, de médio ou longo prazo, a curva de juros fez com que a valorização do IFIX acontecesse. E para entender até melhor essa marcação mercado aqui, né, o que acontece? Eu tenho as taxas de juros quando sobem, o preço unitário desse título, ele cai, do título IPCA 2035, por exemplo, eu dei o exemplo aqui. Da mesma maneira, quando essas taxas caem, o preço unitário do título sobe. Por isso até que é marcação a mercado, que eu até já expliquei com mais detalhes em outro vídeo que vou deixar aqui na descrição. Mas na prática, esse preço unitário subindo ou caindo com relação à variação da taxa de juros, a gente consegue ver aqui, ó. Então, colocando apenas esse gráfico aqui, comparando o preço unitário com o IFIX, a gente vê que eles são exatamente iguais, eles caminham juntos, de maneira que quando eu ganho na marcação a mercado nos tesouros IPCA de médio e longo prazo, eu também ganho na marcação a mercado, vamos dizer assim, na verdade na valorização das cotas dos fundos imobiliários. Então agora, nesse momento de mercado agora, eu tenho uma dificuldade em termos de diminuição da rentabilidade nos pós-fixados, rentabilidade em cima dos que rende percentual do CDI. E em contrapartida, eu tenho ganhos na marcação a mercado dos títulos IPCA de mais médio e longo prazo. E aqui vale atenção para o vencimento, tá? E aí eu deixei nesse outro vídeo que eu já comentei essa informação para você lá entender direitinho. E também vale mais a pena estar num momento propício também de mercado, de valorização das cotas dos fundos imobiliários e também, inclusive, das ações, que sofrem um comportamento parecido também. Ou seja, essa correlação inversa entre o IFIX, entre os fundos imobiliários, e as taxas mais de médio prazo, as taxas mais longas da curva de juros, constitui um fator de risco para o investidor. Ou seja, quando ele decide alocar um percentual grande em fundos imobiliários, no momento que a taxa de juros está muito baixa, qual que é a tendência? A tendência é que quando essa taxa de juros subisse, os fundos imobiliários iriam cair, ele iria perder dinheiro com os fundos imobiliários. Da mesma maneira, quando o investidor decide investir mais em fundos imobiliários, no momento que a taxa de juros está alta, a tendência, a chance é que ele acabe tendo as suas cotas dos fundos imobiliários valorizadas na medida que esses juros diminuem. E um detalhe importante é que além de aumentar a atratividade dos ativos de risco, essa queda de juros ela aquece a atividade econômica como um todo, fazendo com que as empresas e as pessoas físicas aumentem a produtividade, aumentem o consumo. Então o mercado imobiliário como um todo fica mais aquecido. Diminui, por exemplo, a possibilidade de renegociação de contratos que vão ser desvantajosos para os proprietários dos imóveis. Muitas empresas podem aumentar sua produção ou reativar operações que estavam paralisadas. O que pode diminuir, inclusive, a vacância nos imóveis, diminuindo o custo para o fundo imobiliário e aumentando a sua receita. E a gente não tem bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer no futuro, se a taxa de juros vai continuar caindo e com que velocidade. E nem mesmo para até quando ela vai cair, né, até qual patamar. Só que a gente pode prestar atenção em alguns indicadores interessantes, como a valorização do real frente ao dólar, como a inflação sob controle mais baixa. Tudo isso são cenários favoráveis para a continuidade da queda da taxa de juros. E naturalmente, com a queda da taxa de juros, como a gente viu aqui, né, ao longo desse vídeo, a valorização das cotas dos fundos imobiliários é uma tendência que acontece nesse cenário. Porém, vale ter muita atenção que tudo isso é do ponto de vista macroeconômico. E é preciso avaliar o ponto de vista micro também, de avaliar os fundos imobiliários em si. Saber se esses fundos imobiliários eles têm multi-imóveis, têm multi-inquilinos para diminuir o seu risco também, se a vacância está sob controle, se tem um histórico de pagamentos de bons dividendos, se o gestor é um gestor eficiente, é um gestor que garante a qualidade aí da gestão como um todo desse fundo imobiliário, se todos esses imóveis estão muito bem localizados. Enfim, tudo isso pode pesar na cotação de um fundo imobiliário específico, especialmente se tratando aí de um médio e longo prazo. Então precisa entender, avaliar cada fundo imobiliário em si, porque não é porque o mercado está favorável aos fundos imobiliários que todos os fundos imobiliários vão subir.
É preciso saber escolher os fundos imobiliários corretos, os bons FIIs que vão trazer de fato retorno para o investidor. André, mas como que eu vou escolher os melhores fundos imobiliários? Nesse vídeo aqui eu contei exatamente isso, como avaliar e escolher os melhores fundos imobiliários.